o protagonizar. Em algum dado momento da trajetória da página, teve eu e a professora Jaqueline Medeiros, que também faz parte, né? Continua como parceira, assim, né? Não é mais integrante, mas é parceira. E ela que fez a sugestão de a gente se convidar, porque ela é também uma grande admiradora do teu trabalho e da tua página, Pedagoga Orelha Verde. E, e aí, quando eu falei para ela que deu certo, ela também ficou muito feliz em saber que tu estarias aqui. Ó, ela já está até ali colocando os corações. Então, pode se apresentar para o pessoal, contar um pouquinho, se tu quiser, da tua trajetória. E depois, então, a gente começa com aquilo que a gente se organizou para hoje. Sim. Então, como a Jerusa disse, né, eu sou professora aqui no Rio Grande do Sul, no norte do Rio Grande do Sul, na Universidade Federal da Fronteira Sul, no campus de Erechim. Atuo no curso de Pedagogia. No curso de Pedagogia, eu atuo, então, com as CCRs, com os componentes curriculares, como a gente chama, né, relacionados aos estudos da educação infantil, da infância, né, e também oriento estágios. Agora, antes de entrar nessa live, eu estava em aula de estágio, né, com as acadêmicas e o acadêmico, né, porque nós também temos um futuro pedagogo, pensando sobre o ensino de ciências para crianças nos anos iniciais, né, e a gente estava justamente conversando sobre o quanto é importante, né, acolher as perguntas, as dúvidas, os anseios das crianças, né, para poder movimentar esse currículo da escola. E a minha formação, então, eu sou pedagoga, né? Tenho uma especialização em ensino pela pesquisa e aprendizagem por projetos, que foi quando, então, eu fiz um estudo mais a fundo da pedagogia da pergunta, né? Em virtude da especialização mesmo. O meu mestrado é em educação nas ciências, e agora eu estou fazendo doutorado, então, eu comecei esse ano, então, no doutorado, eu pretendo, né, investigar, então, a concepção, né, de educação infantil que está nas entrelinhas, né, tanto da nossa Base Nacional Comum Curricular quanto do programa Tempo de Aprender, que faz parte hoje da Política Nacional de Alfabetização e que também tem ações para a educação infantil, principalmente para as crianças de 4 e 5 anos, né. A página Pedagoga da Orelha Verde surgiu no Facebook no ano de 2017, quando eu sempre trabalhei, né, com o poema do Gianni Rodari, né, O Homem da Orelha Verde, e foi uma provocação das alunas, assim, né, de dizer que eu era uma pedagoga da orelha verde, né, e eu escrevia muito nas minhas redes sociais particulares, e o meu esposo um dia em casa disse, por que tu não faz uma página para te colocar essas tuas ideias? Aí eu pensei um pouco e fiz a página, né? Aí na página, então, sempre alimentava ela, né, com escritas e com provocações minhas, né? E aí esse ano eu coloquei ela no Instagram também, né? Então, em virtude de pedidos de muitas pessoas que fizeram curso comigo pela Vincular, um curso gratuito sobre a base, né, que a Vincular tem disponível na plataforma dela. E as pessoas começaram a me pedir, mas Excelente. você não tem Instagram? Você não tem Instagram, né? E daí eu, então, fiz o Instagram. Eu também sou mãe da Lavínia, que tem 1 ano e 7 meses, e então vocês vão começar a ouvir, né, alguns gritinhos por aí, né, pela casa, porque ela tá pela casa, né, essa hora da noite ela é muito conversadeira, né, então ela tá brincando de Papai Noel ali com as toucas e com a barba da sala, então ela fala muito, então vocês também vão ouvir, né, e a Lavínia também desde o ano passado, me tornou uma mãe da orelha verde, né? Então, eu também sou uma mãe da orelha verde. E essa proposta, né, em meu Instagram, tanto na minha página do Facebook, é escrever sobre os meus anseios e sobre aquilo que eu estudo, né? Que eu estudo tanto em relação à formação de professores, à pedagogia, né, quanto aquilo que eu estudo para me alimentar enquanto formadora que forma outros profissionais que vão atuar na educação infantil. Então, nunca tive o propósito de ganhar seguidor, né, de procurar essa coisa que a gente começa a ver muito agora fortemente na rede social, né, e se expandiu na pandemia, né, de colecionar curtidas, né. Eu escrevo para poder ter escuta do outro, escrevo, mas eu não escrevo muito para mim.
né? Muito aquilo que eu levo para o travesseiro, que eu não consigo elaborar, né? E que eu gostaria de compartilhar. Então, eu acredito que o meu perfil é meio que um diário meu, né? Tanto que tem provocações até da Lavínia no perfil, né? Então, coisas que eu vou vendo no dia a dia, no trabalho com ela, né? Então, para quem não segue, né, e quer pensar sobre isso, né? Pedagoga da Orelha Verde. Eu recomendo. Então, a gente elencou algumas questões, não poderia deixar de ter perguntas, né, já que a gente está falando sobre isso, para que a gente pudesse, então, trazer um certo roteiro, então, para vocês, né? E aí, então, eu pergunto para a professora Flávia, né? O docente da educação infantil, né, ele costuma se pautar na importância da criança curiosa. Mas será que a expressividade, né, ela é levada em conta a ponto de torná-la protagonista do seu aprendizado? Aí tem várias questões, assim, para poder pensar, né, Jerusa. Então, o que eu trago aqui são pontos, assim, tanto das minhas leituras, das minhas pesquisas, quanto da minha atuação quando eu era professora de crianças, né? E que na época eu chamava de alunos, porque não tinha essa leitura muito forte da pedagogia da infância, né? Primeiro, eu acho que nem sempre a criança realmente é colocada no papel. A gente fala muito em protagonismo, até inclusive, né, por convite da Gardia, que é uma parceira intelectual de pensamento comigo, né, que tem o Instagram Roda da Infância. Ela disse, Flávia, vamos fazer uma série de publicações sobre protagonismo? E eu disse, vamos. E a gente foi fomentando essa discussão sobre protagonismo, né? Pensando sobre isso, e as publicações estão na página, né? Mas quando a gente começou a ler e fazer essas publicações não vêm do acaso, né? A gente não acorda assim, né? E como se fosse uma osmose, telepatia, a gente vai tirar as ideias, né? A gente também estuda para poder pensar no que a gente vai postar, né? Eu acho que nem sempre a criança é. A gente fala muito da criança como protagonista, mas nem sempre essa palavra é realmente interpretada. E ela nem sempre é posta em evidência no contexto da escola, por vários motivos. Primeiro, porque nós, enquanto educadores, né, da infância, nós temos um lugar muito forte de formação de aluno, né? Então a gente foi colocado nesse lugar, numa forma de formação mesmo, de forma, né? Em que silenciaram nossos corpos, silenciaram nossas vozes, silenciaram nossas hipóteses, para poder trabalhar com esse conhecimento que a escola julga que ela tem e que ela tem que transmitir para os sujeitos que ali estão, né? Então a gente não aprendeu a buscar esse saber fazendo relação com a vida cotidiana, a gente não buscou esse saber, né, pela via da pergunta, a gente não buscou esse saber pela via do significado. Então, eu acho que esse é um primeiro ponto que leva a gente a poder pensar de que as crianças hoje não são protagonistas, né? Principalmente porque a nossa trajetória não permitiu com que nós fôssemos protagonistas e a gente não consegue ainda entender muito o que é esse conceito, né? A segunda questão que eu vejo é que a formação inicial, principalmente nos cursos em pedagogia, tem pouca relação pautada entre teoria e prática. Então, diante da realidade das escolas, e aqui eu falo da minha bolha, né, da região que eu conheço, de onde eu atuo, né, nem os cursos, as grades curriculares, né, as discussões sobre a educação infantil são muito periféricas. Então, elas são muito rasas. Elas não conseguem fazer, né, elas até trazem a legislação, elas trazem fundamentos, elas trazem a pedagogia da infância, trazem abordagem Reggio Emilia, mas no cotidiano a gente não vê isso acontecer, né? E hoje a gente tem uma expansão da formação no EAD, né, na educação à distância, que então gera um caos nesse contexto, porque eu conheço e eu já acompanhei, né, realidades em que o estágio é ir lá na escola, fazer uma observação, produzir um relatório, e isso você estagiou na educação infantil. Só que daí se vai para uma escola, se vai para um contexto, né, se analisa isso, e quando se volta para
esse tutor para poder fazer essa devolutiva, muitas vezes esse tutor não tem uma formação que também consegue fazer com que esse sujeito dialogue com isso que ele está vendo lá, né? Então a gente continua, né, carimbando pé e mão, dando folha para pintar, né, tendo essa ideia da criança como um sujeito incapaz, que precisa ser preparado para o futuro, né, que é um vir a ser, que hoje não é nada, né? E a gente está sempre projetando esse futuro da criança, né? Então, tornar a criança protagonista primeiro tem que passar pela essa mudança de imagem da criança. E a gente, apesar de ter um discurso muito forte da criança como centro do planejamento, como diz as diretrizes, sujeito histórico e de direito, como diz as diretrizes, e hoje diz a base, a gente não consegue interpretar isso. Então, quando a gente entra nas escolas, a gente vê paredes, né, Disney, desenhos estereotipados, né, o carimbo da pé e da mão, o uso da literatura como tema de aula e não como estado de arte, planejar uma única proposta para todo o grupo de crianças, todos têm que fazer o mesmo registro, sem contar a falta de tempo que a escola disponibiliza, né? Não tem tempo para as crianças se limparem, se higienizarem, trocarem de roupa, escovar os seus dentes. Então, o cuidar e o educar estão ainda muito dissociáveis dentro desse contexto. E a gente não pensa no planejamento, né, dentro dessas colocações, né? Como é que a gente vai abrir espaço para poder pensar o deslocamento, a higiene das crianças, o brincar? E isso vai, querendo ou não, gerando esse cenário assim em que sujeito histórico e de direitos é esse que está aí, né? Isso é ser protagonista? Para mim, isso não é ser protagonista, né? E quando a gente vai mudar essa perspectiva do protagonismo, quando a gente deixar de ver a escola como produção, né? Como indústria, tem que produzir, 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 e quando a gente começar a entender que nós estamos formando seres humanos e que o conteúdo da escola tem que ser a vida, né? Por isso que a gente fala em aprender pela vida cotidiana. Uma das obras que eu estudei esse semestre com as minhas alunas da pedagogia, deixa eu pegar aqui que eu posso mostrar, né, para o pessoal. Sim. Inclusive, ela está com preço promocional a R$10 no site da editora Associadas, as minhas alunas, a maioria comprou, né? Se chama Aprender pela Vida Cotidiana. Então, muitos textos daqui, eu confesso, né, eles não são tão fáceis assim de compreender. Mas há uma discussão muito forte, né, do que é esse cotidiano, o que é esse aprender pela vida cotidiana, né, e por que a gente tem que pensar cada vez mais nisso. Então, eu acho que enquanto a gente não, terminando assim de responder essa tua pergunta, mas não querendo responder, né, Jerusa, eu acho que quando a gente ainda precisa avançar muito no que é efetivamente colocar a criança como centro do planejamento e considerar a criança como sujeito histórico e de direitos na educação infantil, né? Até porque, até eu lembrei, falando sobre isso, não sei se tu conheces, o professor Altino José Martins Filho, ele também trabalha muito essa questão das minúcias da vida cotidiana, né? E não tem como não falar sobre isso e não lembrar dele. E a gente, as meninas aqui, eu digo assim, as professoras e quem atua na educação aqui, de onde eu atuo, que é Brusque, a gente tem muito, assim, cada vez mais foi tendo contato com ele, tanto em palestras que ele, né, veio até Brusque, quanto com as próprias obras literárias dele. Algumas até começaram a fazer parte de um grupo de WhatsApp junto com ele, e ele foi fomentando esse diálogo, trazendo algumas lives, até ele já participou de um quadro aqui do Protagonizar, e eu acho que o que ele traz nas obras dele, acho que é justamente isso que tu trouxesse ali desse livro também, que parece ser ótimo, ainda não conheço, que é essa dissociação que tem entre o cuidar e o educar, e que a gente precisa cada vez mais, né, tomar bastante cuidado. Depois até a gente pode estar colocando a gente pode tirar as fotos, isso, né, e colocar, né, como sugestão. Isso mesmo. Eu quero mandar um beijo para a Gárdia, que entrou aí na live, né, e a minha parceira aí já falei de ti, Gárdia, antes de tu entrar.
A gente tem esse livro aqui que a gente escreveu juntas com a nossa colega Adriana Loss também, que se chama Formação em Educação Infantil, Aprendendo com as Crianças sobre a Docência na Infância, e o professor Altino tem um texto dentro dessa obra. Né? Então, o texto do professor Altino dentro dessa obra é um texto sobre a pesquisa com as crianças. Né? É um texto que ele escreveu junto com o professor Lorival, né? E os dois escreveram, né, que é Encontro entre as Culturas Infantis e as Minúcias da Vida Cotidiana, Inspirações para o Fazer e Fazendo da Docência na Educação Infantil, e eles escrevem muito fortemente o que é essa pesquisa com as crianças na educação infantil. Esse livro aqui, né, a gente já fez até sorteio, eu e a Gard, nos nossos perfis, né, enfim, e a gente está para lançar agora, então, uma compra promocional, né, desse livro, então, num preço um pouco mais acessível, né, mas esse livro aqui também tem muito daquilo que a gente acredita enquanto trabalho de educação infantil, né, e daquilo que a gente acredita também para poder construir essa proposta das crianças como protagonistas, né. Depois eu vou te pedir para tu fazer uma foto desses dois livros. A gente coloca, eu tenho nas sextas aqui no Protagonizar, a gente faz o Indicações Protagonizar. Tenho certeza que as meninas vão querer saber bem certinho ali os dados para até onde pode estar adquirindo tudo, né? Os dois livros. E depois, se tu tiver mais alguma obra também de indicação, a gente coloca ali então nessa indicação literária. Até tu falasse sobre a questão dos cursos de pedagogia, e tu como atuas nisso, mais do que ninguém, mesmo que dentro da tua bolha, como tu falasse, mas tu já tem esse contato com as universitárias, com a própria universidade, e aquilo que é proposto, então, nos cursos de pedagogia e as, então, futuras professoras que vão atuar diretamente em educação infantil e outras áreas de educação. E algo que tu falaste, né, que o discurso, às vezes, ele não está associado com a prática, né, ou toda essa teoria, toda essa bagagem teórica que elas vão adquirindo nos cursos, muitas vezes não conseguem fazer um link com aquilo que vai ser realmente realizado lá na prática, né, e o quanto que o Freire, né, a didática freiriana é colocada como parte da grade curricular, né, faz parte ali dos cursos, tão forte, Paulo Freire, não só essa obra, como diversas outras que ele possui, mas que na prática, como tu falasse, isso não é tão levado em conta, né, o quanto que a gente ainda está distante disso, parece, né, porque ainda mais quando a gente pensa nessa obra, da qual, né, a gente colocou até o título da live, né, dessa sugestão, mais do que nunca a gente percebe como isso ainda está muito forte na gente, porque como tu disseste, nós fomos, a nossa constituição enquanto crianças e adolescentes, alunos, né, que fomos nas instituições escolares, a gente teve essa prática do silenciamento de corpos, né, de a gente não poder se expressar da forma como gostaria, justamente para que todo aquele conteúdo que a instituição queria e que, né, que o professor teria que estar, digamos, até inserindo, né? Não é nem dialogando e nem trocando, porque isso não existia. E o quanto que é difícil se despir dessa roupa, eu falo até com as professoras também com as quais eu trabalho, para que a gente justamente consiga se aproximar disso que Freire tanto trazia e que é tão atual, na verdade, né? Quando se fala em protagonismo, como tu disse. O que tu pensa sobre isso? De novo, eu falo a partir da minha bolha, né? Sim. No curso de pedagogia em que eu atuo hoje como docente, Paulo Freire é uma das nossas bases de diálogo, né? Não tem como pensar pedagogia sem pensar em Paulo Freire. Na minha formação, enquanto pedagoga, no curso de pedagogia em que eu atuei, também foi uma das bases de diálogo, né? Então, eu tive, assim, eu não sei se foi a sorte, mas eu encontrei no meu caminho trajetórias de formação e de atuação que me levaram a pensar pela essa via, né, de uma pedagogia da autonomia, de uma pedagogia de emancipação, né, de uma pedagogia da pergunta. Então, todas as escolas que eu atuei eram escolas, quando eu trabalhava com crianças, né, eram escolas que levavam as perguntas das crianças a sério e que movimentavam o seu currículo a partir da pergunta das crianças.
Então, tanto quando eu atuei no Sesquinho, na Escola de Educação Infantil do Sesc, quando eu atuei, né, no Colégio Cepé, lá em Santo Ângelo, porque nessa época eu ainda morava em Santo Ângelo, que é uma outra cidade aqui do Rio Grande do Sul, foram lugares assim, e eu estava fazendo a graduação, né, quando eu atuava no Sesquinho também, foram lugares que me levaram a pensar sobre essa relação com aquilo que eu estava estudando, com aquilo que eu tinha de leitura. Então, para mim, nunca foi tão distante o discurso teórico daquilo que se efetivava. Então, eu acho que eu falo de um lugar mais confortável. Para mim, sempre foi possível dialogar com a pedagogia freiriana. Então, por isso que eu digo, não sei se é sorte, né? Mas o contexto da minha formação, tanto como professora, né, quanto de educação básica, quanto professora de ensino superior, me levam a ter esse diálogo mais forte. Eu fico um pouco triste quando hoje, né, o Paulo Freire começa a ser lido, então, como e de maneira equivocada, por uma parte talvez um pouco mais conservadora da sociedade, que justamente por ser conservadora, né, não entende essa ideia da ascensão, né, e da saída da opressão de muitos sujeitos, e acaba pegando alguns fragmentos da obra e fazendo tempestade, né, e falando de um lugar de desconhecimento de um autor tão importante, né. Então, Paulo Freire hoje, de acordo com as últimas pesquisas, não quero mentir aqui, né, mas é o terceiro ou quarto autor mais citado no mundo. E isso gerou, esse tempo atrás, até uma discussão no meu grupo de WhatsApp da família, né, em que eu tive que argumentar para um tio que compartilhou um vídeo que eu não gostei no grupo da família, dizendo que professor não era educador. Professor instruía, né, educador era pai e mãe. Mas quem fala sobre isso é uma pessoa que não tem capacidade de entender que o processo de formação humana é formação humana de um sujeito integral. Falando especificamente da educação infantil, a gente está falando, quando a gente fala em desenvolvimento integral, de 5 aspectos, no mínimo, né? Que é físico, que é afetivo, que é intelectual, né? Que é social, agora já até esqueci os outros, né? Mas as diretrizes são claras quando elas falam do que é o desenvolvimento integral de uma criança. Como que eu vou separar o sujeito, né, do seu lugar no mundo? Isso não existe. E eu acho que talvez o contexto político muito forte que a gente vive hoje, né, e a gente precisa trazer cada vez mais discussões de Paulo Freire para que as pessoas no senso comum, que não conhecem muito da leitura dele, que nunca leram um livro, porque tem pessoas que falam mal dele e nunca leram um livro, né? Ou tem pessoas que usam ele, mas também nunca leram um livro dele, né? Então, que acho que a gente poder militar por essa busca de trazer essa proposta dele, que nada mais é do que ter educação para todos, de maneira equitativa, de maneira igualitária, né? Porque ele via na educação uma maneira de transformar o mundo. Né? E a gente só pode transformar o mundo se a gente tiver sujeitos conscientes do seu papel social. E não sujeitos alienados no mundo, né? Que é o que ele tanto fala naquela frase que circula muito nas redes sociais e que até uma aluna comentou ontem numa live que a gente teve com o professor Lorival sobre a base, né? Que não basta tu saber ler que Eva viu a uva, né? Tu tem que saber quem é a Eva, que papel social ela ocupa, que uva é essa, usa agrotóxico, não usa agrotóxico, né? Que benefício tem isso para a saúde? Então é um contexto muito maior, né? Por isso que eu indiquei o livro Aprender pela Vida Cotidiana, porque é isso que tem que começar a movimentar o currículo da educação infantil, né? E nesse sentido, né, da questão da discussão de Paulo Freire, né, eu acho que talvez a pedagogia da pergunta, que é uma das obras ainda que não é tão discutida dentro do campo da educação, né, mas deveria se fazer mais presente justamente para a gente poder começar a se questionar cada vez mais sobre essas coisas que já são naturalizadas na escola, sobre essas coisas que a gente já determinou que são assim, né? Que nem aquela música, eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou sempre assim, Gabriela, né? Então, as coisas não tem que ser assim pro resto da vida. E a pedagogia da pergunta faz a gente pensar sobre isso, Paulo Freire, como na pedagogia da autonomia também faz a gente pensar sobre isso, na pedagogia do oprimido também.
né? Então, como eu vou fazer para mudar essa realidade? Como eu vou fazer para que esse mundo seja mais equitativo, mais igualitário, né? Quem disse que sempre foi assim e que tem que sempre continuar sendo assim? Então, eu acho que hoje a gente avançou muito já nessa discussão da criança, né, da infância, da pedagogia, de um lugar, né, de uma mudança de docência na educação infantil, mas a gente pouco está efetivando isso, né? Então, acho que Paulo Freire ajuda a gente a poder movimentar esse lugar social dos sujeitos que estão lá na escola da infância, né? Eu acho que tu falasse uma coisa que tem total, digamos assim, peso sobre isso tudo, que é a questão do cenário político, né? Porque a gente hoje vê, né, Flávia, muitas pessoas que nunca pisaram numa sala de aula querendo opinar sobre a educação. Agora, com esse A contexto pandemia está todo da... mostrando isso, né? Exatamente, era o que eu ia dizer. Agora, mais do que nunca, as pessoas estão se dando no direito de dizer que tinha que ter aula, não tinha que ter aula, sem saber como que é o contexto de uma sala de aula, colocando os professores, aliás, a comunidade, ou no caso os pais, as famílias, contra os professores, como se eles fossem os culpados de não ter retornado à aula ainda, sendo que isso não depende deles, né? Colocando eles como se esse ano eles não tivessem trabalhado, sendo que foi sim feito um trabalho à distância, mas foi feito, e que muito professor se esforçou e tem se esforçado ainda muito para dar o seu melhor. Muita gente buscando a tecnologia que às vezes não tinha tanto domínio, né? Muita gente buscando assistir essas lives como essa que está acontecendo e cada vez mais se aprofundar naquilo que, no caso, as pessoas trazem, como, por exemplo, hoje tu está trazendo essa obra do Paulo Freire, as pessoas às vezes saem, então, né, desse diálogo e vão atrás, então, da teoria e vão se aprofundando cada vez mais e vão nessa busca. Eu acho que essa militância, até que tu falasse, que eu acho que é extremamente positiva enquanto educadores, professores ou todos os profissionais de educação, é justamente a gente cada vez mais buscar esse conhecimento, né, Flávia? E aplicar ele, mas de uma forma responsável, de uma forma com que a criticidade não seja mais vista como uma pessoa encrenqueira, digamos assim, né? Porque a pessoa questiona muito, né? A pessoa é crica, como às vezes é conhecido. E a mesma coisa, muito mais, isso deve mudar para uma criança que está ali no auge da sua curiosidade, né? Se descobrindo o mundo, tentando se expressar de todas as formas. Muito mais para ela tem que ser respeitado esse direito, né? E a partir do momento que isso é respeitado para ela, né, Flávia, eu acredito que isso só vai trazendo adultos cada vez mais conscientes, que é isso que tu falasse, mais conscientes do seu papel, mais conscientes do quanto que cada um de nós pode estar plantando as sementes e trazendo essa transformação que a gente tanto quer, né, na nossa sociedade. Tu sabe que essa situação que eu te falei, né, desse vídeo que foi compartilhado no grupo da minha família, gerou para mim um certo desconforto. Só nesse grupo da minha família, no mínimo ali, então, além de mim, né, eu acredito que teriam mais 3 educadoras presentes, né, para poder discutir sobre isso. Mas ninguém teve o peito, né, de mandar uma mensagem lá pro tio e dizer: opa, tio, peraí, que tu tá trazendo um discurso pejorativo para nossa classe que não é verdadeiro, né? Então, porque o vídeo dizia, né, que foi a partir das leituras de Paulo Freire que os professores começaram a formar sujeitos que não querem nada com nada, né? Os sujeitos da, né, mimimi, e que o professor não tem que ficar usando esse tipo de discurso, que o professor serve só para instruir, né? Como se o sujeito entra na escola só com o cérebro e ainda só com a parte de ler, escrever, calcular e decifrar, né? Equações da física, sei lá eu, né? Como se ele não fosse um sujeito de ação no mundo, né? E
esse discurso também circula entre nós educadores. Muitos educadores querem se omitir, né, desse discurso. Isso é tão presente que quando eu trabalhava nas licenciaturas de Ciências Biológicas e Matemática, um grupo que eu orientei um trabalho foi pesquisar na área de Ciências Biológicas sobre a gravidez na adolescência. Encontraram uma escola em que os índices de gravidez na adolescência na região noroeste aqui do estado do Rio Grande do Sul era muito alto. E ao conversar com os adolescentes e com as professoras, né, eles disseram que eles vinham poucas questões em relação a isso, e só na aula de ciências. E a questão, né, na época ainda, que agora na Base Nacional Comum Curricular, isso simplesmente foi, né, sumiu dos temas transversais, a sexualidade era um tema transversal. Tema transversal é um tema que é para ser trabalhado por todo mundo na escola, não só a cargo do professor de ciência. E apesar da escola ter um problema real, que era um alto índice de gravidez na adolescência, a escola não fazia nenhuma ação para poder conversar sobre isso. Então, eu acho que nesse sentido, né, poder entender que nós também temos um papel social na formação dos sujeitos, das crianças que estão na escola, né? Desde a educação infantil, que a gente vai desconstruindo esses estereótipos com elas, né? Que a gente vai tirando essa ideia de que as cores são sexistas, né? Que a gente vai ampliando a visão de mundo, que a gente vai discutindo sobre as coisas que acontecem no mundo. Então, eu estou vendo, assim, ó, muitas escolas retornarem suas atividades na educação infantil distante do que está acontecendo no mundo, né? Então, nós estamos com uma epidemia, talvez na nossa segunda onda no nosso país, né? Estamos sinalizando isso. Nós estamos indo para uma segunda onda, como está acontecendo na Europa, né? Nos Estados Unidos, enfim. E as escolas voltaram às aulas, mas nem discutem isso com as crianças. E muitas escolas não estão conseguindo voltar, porque, como tu disse, né, Jerusa, não é porque o professor não quer, é porque o professor sabe que não se tem condições de voltar. Ele sabe por quê? Porque nós estamos há 8 meses parados e tem escolas que já teriam que ter derrubado várias paredes, como disse a Leila numa live que eu fiz, né, peraí que eu não posso esquecer o nome do perfil, depois eu lembro. E a Leila do Insta Saberes, né, ela disse assim, tem gente que não está nem derrubando parede. Eu conheço escolas aqui na minha cidade que não tem janela, não sei nem como funcionam. Eu não sei o que passa na cabeça dos pais, assim, né, de levar os filhos para um lugar assim. Se não é a escola que a gente quer. E nós estamos há 8 meses fechados. Já está se havendo uma sinalização de que nós não vamos ter vacinação em massa no ano que vem. Né, num cenário muito otimista, talvez até a metade do ano. E o que a gente vai fazer com as crianças dentro de casa até lá? O que a gente vai fazer para poder fazer com que as escolas depois acolham essas crianças? Não se teria que estar abrindo janela, não se teria que estar pensando no pátio das escolas, não se teria que estar pensando em lugares mais arejados, né? Não teria que se estar quebrando parede, não teria que se começar a pensar na quantidade de crianças por turma que não vai poder ser a mesma. Me parece que não há um movimento assim, né? Tudo voltou. Até estádio de futebol quer voltar agora com a torcida, mas as escolas não voltaram. As escolas não voltaram não é porque os professores não querem. As escolas não voltaram porque ainda não se investiu nas escolas com qualidade para voltar. Talvez os estádios de futebol tenham recurso e foi colocado isso. Né? Mas como a gente vive essa lógica do capital, daquilo que dá lucro, né? Daquilo que vai eleger ou não vai, as crianças não votam, então elas ficam em segundo plano, me parece, né, muito fortemente, pelo menos eu falo a partir aqui da minha bolha, né, em que nem se conversa com as crianças, nem nas atividades remotas sobre o que é o coronavírus. Não, se conversa de uma forma muito abstrata ainda, né? Às vezes a gente quer colocar, justamente quando tu fala bolha, me vem justamente isso. Às vezes a gente quer colocar as crianças numa bolha a partir do momento que isso só vai mostrando que a gente subestima elas, né? Se a gente realmente buscasse o conhecimento e soubesse ouvi-las, a gente saberia como se aproximar delas e trazer esses temas tão importantes e saber o que de fato é importante para elas ou não. E a questão até ali de todas essas problemáticas que
algumas pessoas vêm trazendo, inclusive uma rede de pediatras agora, né, intensificando a fala de que precisa retornar às aulas, e a gente precisa se questionar por que será que essa rede de pediatras agora resolveu, todos eles, vocês podem parar para perceber, todos eles resolveram usar esse discurso agora de que precisamos retomar as aulas, precisamos, por que será que eles estão vindo nesse viés, né? Se não existe uma pressão vinda, né, do empresariado e por aí vai. Como tu falaste, questão capitalista. E aí a gente sabe, aumentou o número de violência, né, doméstica, as crianças, se aquilo estão sofrendo, tem aquelas que não têm condição. Mas isso é culpa da escola ou isso é culpa das políticas públicas? Isso também a gente precisa se questionar. Já que a gente está falando da pedagogia da pergunta, a gente precisa se questionar cada vez mais. Né? E a gente precisa levar essas perguntas também para as famílias, para os pais, para que eles justamente entendam que nós, educadores, a gente está do lado deles. E principalmente das crianças. A gente quer o melhor para elas. Mas para que isso aconteça, a gente precisa cobrar as pessoas certas, né? Também. E aí a gente já fez toda uma fala, tu trouxeste um pouco já sobre isso, né, Flávia? Mas vamos retomar um pouquinho, que a gente acabou entrando muito no tema pandemia, né? Que não é menos importante, claro, devido à nossa realidade. Mas numa educação, então, né, que valoriza, como tu disseste, né, o que é oral e é escrito, né, como que tu acreditas que a gente pode gerar a mudança da praxis, né, dos docentes, percebendo a linguagem do corpo como uma linguagem de perguntas? Eu acho que, em primeiro lugar, Jerusa, é começar a se questionar, né, onde foi que a gente naturalizou que a linguagem oral e escrita é o conhecimento da escola. Onde foi que a gente naturalizou? Eu acho que a gente tem que começar a pensar sobre isso, né? Depois a gente tem que começar a pensar onde foi que a gente naturalizou que a educação infantil é um período preparatório para a alfabetização, por isso ela tem que docilizar os corpos, ela tem que treinar letra, treinar motricidade, ensinar fora de contexto, né, e enfim, várias outras coisas. Então, acho que a gente tem que começar a pensar sobre isso. Tu fez uma publicação essa semana sobre a fase dos porquês de Piaget, né? E eu sou mais vigotskiana, né? Então, quando eu li aquilo, na hora me veio uma pergunta: por que a gente fala em fase dos porquês aos 3, 4 anos? Para mim... Eu botei aspas, né? Para mim, a fase dos porquês surge desde o nascimento. Porque os bebês interrogam o mundo desde que eles nascem, né? Eu vejo isso pela minha filha. Eu só consegui perceber, assim, quando ela tinha uns 7 meses, né? Que ela queria investigar tampas. Eu achava que quando ela começou a brincar com isso, lá com 5, 6 meses, era a garrafa que ela estava interessada. Depois que eu percebi que eram tampas. Né? Ela não me fazia perguntas. Mãe, como é que essa tampa aqui abre e fecha? Né? Como é que essa daqui abre e fecha? Ela ia testando, se irritando, chorando, né? Brigando com a tampa, jogando no chão, testando, colocar. Tem um vídeo dela com 7 meses, ela fechando uma caneta com a tampa, né? Ela ia me mostrando esses porquês. Depois ela passou um tempo investigando as cortinas aqui de casa. Depois ela passou um tempo e ainda continua investigando o borrifador. E ela, investigando o borrifador, tem um vídeo meu na minha página, ela tomando água pelo borrifador. Coisa que eu, adulto, nunca imaginei que pudesse fazer o borrifador de canudo. Ela fez o borrifador de canudo, né? Ela não me perguntava, mãe, para que serve isso? Ela foi investigando esses porquês que apareciam para ela, né? Hoje ela já sabe espirrar com o borrifador. E ela tem 1 ano e 7, né? Agora ela também está investigando os riscantes. O que risca e o que não risca. Então é giz, é caneta. Aí ela fez o que esses dias? Ela riscou e me riscou de giz. E eu peguei o borrifador que estava perto e espirrei na minha calça e passei a mão, porque daí apaga. Ela tomou aquilo como tino, ela começou a riscar as paredes, a cadeira, tudo de giz e ia com o borrifador. Borrifava e apagava com a mão.
Ela não me perguntou sobre isso. O que mais, mãe, que apaga com o borrifador? Ela foi investigando. Então, ela tem muitos porquês e ela nem entrou na fase dos porquês, né? Ela tá todo o tempo me perguntando sobre as coisas do mundo, né? Com outra forma, com essa linguagem que é do corpo, com essa linguagem que é da curiosidade das crianças, né? Com essa linguagem que é da vida dela. Na educação infantil, isso está escrito na base, não sei o que estou falando, na base está escrito que na educação infantil o corpo ganha centralidade. Só que o que a gente quer fazer na escola? A gente quer separar o corpo da cabeça, porque a gente acha que a criança só vai aprender se ela estiver quietinha, se o corpo estiver controlado. E hoje de tarde, na aula do doutorado, a gente estava discutindo um texto de John Dewey, né? E que ele fala justamente isso, que essa inquietude do corpo remexe com o professor. O professor não gosta dessa inquietude do corpo, ele gosta das coisas organizadas, disciplinadas, né? Enfim. Por isso que tem tantas pessoas que não se identificam em trabalhar com a educação infantil, porque não suportam o barulho, não suportam a correria, não suportam a indisciplina, que na verdade não é uma indisciplina, é um corpo em vida, porque o corpo da criança tem energia, e essa energia precisa fazer alguma coisa. Outra coisa que a Lavínia está investigando aqui em casa é a torneira do filtro de barro. E minha mãe já disse várias vezes, nós vamos ter que tirar esse filtro daqui, nós vamos ter que botar o filtro em outro lugar. Tarará. Eu disse, não, mãe, a gente tem que ajudar a Lavínia a poder encher os recipientes de maneira adequada para que ela não alague a cozinha o tempo inteiro. E para que a água não fique indo fora. Então eu ensinei ela que quando ela não quer tomar água, é para ela ou trazer para a gente ou botar nas plantas. Que não é para ela ficar jogando a água fora na pia, que a água não se põe fora, a água é um bem precioso. Só que isso a gente está ensinando para ela desde 1 ano e 7 meses. Eu não tirei, só que o que a gente faz na escola? A gente tira, né? Se a criança está lá na torneira do filtro, a gente vai lá e bota uma grade na frente, né? Ou reprime a criança, ou xinga ela. E a gente não vê que aquilo é uma investigação, que aquilo é uma pergunta que a criança está fazendo. Como isso cai daqui? Como essa água cai da torneira? A Lavínia não está me perguntando isso, ela está indo lá e está fazendo. E agora ela começou a pegar Eu já fiz esses registros de vídeo, mas eu não tenho tempo de compilar isso para fazer uma publicação, né? Ela tem um tubinho assim, fininho, que é muito difícil botar ele certinho embaixo da torneira para a água cair dentro, porque ele não é largo, não tem um diâmetro largo como uma xícara, foram as primeiras tentativas dela. Quando ela vai Quase com um tubo coisas de ensaio, maiores, então. Quase um tubo de ensaio. Isso, tipo um tubo de ensaio. Quando ela vai com essa garrafa, por exemplo, que é maior e não cabe embaixo da torneira, ela se irrita, ela grita, porque eu sei que não vai entrar, mas ela tem que testar. Aí eu tenho que dizer para ela, esse não dá, filha, tem que pegar outro. Dela vai tentando fazendo, pega outro copo, até que ela acha um que entra embaixo da torneira. Dela ri, sorri, porque ela conseguiu. E ela continua investigando essa torneira, né? E eu não acho que agora seja o lugar de tirar essa torneira dali. Acho que seja o lugar de poder mostrar para ela para que isso serve, né? Enfim. E eu acho que também movimentou ela a beber mais água. Ela não bebia tanta água. Hoje ela bebe muito mais água do que antes, né? Então esse é um lugar. Mas na escola, o que a gente faz quando isso acontece na escola? A gente reprime. A gente está o tempo inteiro reprimindo o corpo das crianças, a vitalidade delas, porque a gente acha, tem uma charge do Tonucci, eu quero fazer uma publicação sobre isso, que ele diz, né, o título da charge é: na escola o corpo não serve para nada. Porque na escola, a escola se preocupa só do pescoço para cima, só com essa parte aqui do corpo a escola se preocupa. O resto não serve para a escola. Né? E isso é muito triste a gente poder dizer diante de um documento que a gente tem que diz que o corpo deveria ganhar centralidade, né? E eu acho que Dewey ajuda a gente a pensar sobre isso, e nessa ideia de poder pensar, né, tentando fazer um gancho aqui nessa mudança de praxis, né, Jerusa, também não é só perguntar por perguntar. Né? A pergunta também é uma pergunta inteligente. Embora ela não venha com a linguagem oral, ela também mostra uma inteligência da criança. Né? Então, as perguntas, e nós adultos, né, muitas vezes, tem uma aluna, Paula, né, que ela diz assim, a professora faz muita pergunta, né, e tinha turmas que eu ia dar aula e que eles me odiavam, porque eu fazia muita pergunta, eu só perguntava. Mas a gente só consegue fazer pergunta na medida que a gente se abastece de conhecimento. Eu não consigo fazer pergunta inteligente sobre aquilo que eu não conheço. Quando eu comecei a trabalhar com projetos com as crianças, eu queria que elas logo perguntassem. Então, primeiro, eu tinha que procurar um tema. E me agarrava em qualquer coisa que passava na frente, né? Então, uma criança trouxe um relógio,
todos ficaram interessados no relógio, eu já pensava, projeto do relógio. O que vocês querem saber sobre o relógio? Eu já queria pergunta. E as crianças perguntavam coisas do tipo, o relógio tem números? Elas já sabiam a resposta. Mas sabe por que elas perguntavam isso? Porque elas sabiam que elas tinham que perguntar alguma coisa. Não era uma pergunta inteligente, sabe por quê? Porque eu não estudava, não avançava com as crianças para poder fazer com que mais perguntas surgissem. Eu já queria de imediato uma pergunta, né? E as crianças me sinalizavam isso, mas na época eu não conseguia ver. Hoje, eu olhando as documentações lá que eu fazia, né? Lá em 2008, 2009, eu começo a perceber isso, né? Então, essa curiosidade da criança, que é um aspecto, assim, muito latente desde que ela nasce, abala, de certa forma, e isso está dentro da pedagogia da pergunta escrito, né? Essa curiosidade da criança, ela abala, de certa forma, a certeza do professor. Porque isso mexe com uma certa visão que a gente tem de autoridade do conhecimento. Então, essa autoridade que a gente tem, essa ideia social de que o professor tem que saber tudo o tempo inteiro, né, nos coloca num lugar de transmissão do conhecimento e não abre espaço para pergunta. A gente acaba criando uma atmosfera muito autoritária nas escolas e a gente acha que a pergunta das crianças é uma provocação à nossa autoridade. Uma vez, quando eu trabalhava na educação infantil, agora eu vi a Rudiane entrando aqui, mandando um beijo, né? A Ruth foi uma colega minha, parceira de escola, e a gente começou a trabalhar junto quando ela era monitora. Eu era prof, ela era monitora no Sesquinho, onde a gente trabalhava. A Ruth vai lembrar do Nicolas. Eu estava com as crianças, enfim, nós já trabalhávamos com projetos, e uma criança veio e me perguntou, o Nicolas, prof, quanto tempo demora o filhote do leão para nascer? E eu olhei para ele e disse, eu não sei. E ele me olhou e disse, como que tu não sabe? Tipo assim, né, tu é professora. E entrou um outro colega no diálogo e disse assim para ele, nessa época eu ainda fazia graduação de noite, né? Aí entra o Bruno no diálogo e diz assim para ele, mas Nicolas, tu não sabe que ela ainda estuda de noite? Porque eu ainda fazia graduação de noite, né? Então, para criança, como eu ainda estava estudando, eu ainda não sabia, né? Ou seja, quando tu está estudando, tu está construindo isso. E essa pergunta do Nicolas eu sempre levo para as formações para poder dizer, a gente não vai ter todas as respostas, mas eu disse para ele, onde a gente podia procurar sobre isso? E ele falou para mim, lá naquele computador da biblioteca. E a gente foi pesquisar, né, quanto tempo o filhote do leão demorava para nascer, porque era uma pergunta que ele tinha me feito. Mas muitas vezes, né, essa pergunta que as crianças nos trazem, de certa forma, abalam essa visão mais autoritária do professor, né, e a gente não consegue perceber que todo conhecimento começa pela pergunta, né? A gente não vê isso na escola. E essa pergunta não precisa ser uma pergunta em forma de ponto de interrogação, né? Não precisa ser uma pergunta que venha na fala. Essa pergunta vem de muitas formas. Essa pergunta vem quando a gente realmente está ao lado das crianças, ao lado dos bebês, né? Ao lado das crianças bem pequenas, ao lado das crianças pequenas. Quando a gente está ao lado, possibilita com que a gente escute. Né? A gente não está nem na frente antecipando coisas, nem atrás na retaguarda, esperando que um dia elas vão aprender. Então, acho que essa ideia de trazer a pergunta para a escola é justamente isso, acolher as crianças. Outra obra que é muito interessante para poder pensar sobre isso é o Diário de Acolhimento na Escola da Infância, né? Então, no Diário de Acolhimento da Escola da Infância vai falar isso, o acolhimento é um método de trabalho. E tu só vai acolher as crianças quando tu acolher também todo o mundo interno das crianças. As diretrizes são claras, a base é clara, né? O conceito de currículo é o quê? Articular os saberes das crianças com aquilo que faz parte do patrimônio cultural, científico, tecnológico, né, da humanidade. Como é que eu vou articular esses saberes das crianças se eu não escuto elas? Se eu não escuto as suas perguntas? Se eu não escuto para onde elas estão canalizando as suas energias? Que articulação é essa que eu estou fazendo? O que a gente está vendo nas escolas? A gente está vendo um currículo adultocêntrico, pautado em projetos que se espelham no ensino fundamental. A educação infantil a serviço do ensino fundamental. Então, Paulo Freire, dentro da obra Pedagogia da Pergunta, ele diz que a gente vive um tempo de castração da curiosidade. E eu acredito nisso também. Né? Porque a gente fica o tempo inteiro dizendo para as crianças, pare de perguntar. Para que tanta pergunta? Agora não é hora disso. Quando tu estiver lá no 5º ano, tu vai saber. Quando tu estiver na 3ª série, tu vai saber. Né? O ano que vem a professora vai falar sobre isso. Esse ano a gente não vai conversar sobre isso. Porque a gente não consegue perceber que essas perguntas, que esse espaço da pergunta, né,
é esse espaço que vai movimentar uma nova escola, que vai movimentar um novo modelo de sociedade, de pessoas capazes, que pensam, que sejam resilientes, que realmente transformem o mundo. Porque se a gente continuar trabalhando dentro de uma pedagogia da resposta, a gente não vai conseguir mudar o mundo, como diz Paulo Freire, né? A gente vai ficar nessa mesmice do discurso e da prática totalmente alienada, né? Então, o Antônio Faundes fala dentro da obra, né? É profundamente democrático começar a aprender a perguntar, porque todo conhecimento começa pela pergunta. E de onde a gente está começando a movimentar esse nosso currículo? Isso é uma das questões que a gente tem que pensar, né? Eu gostaria que dessa live ficassem muito mais perguntas do que respostas, porque esse é o meu objetivo sempre, né? Fomentar muito mais reflexão do que trazer resposta, mas de poder pensar por onde a gente vai começar, né? O que é ter a criança no centro do planejamento? O que é articular os saberes das crianças? Que perguntas as crianças me fazem que nem sempre vem com ponto de interrogação? Para onde as crianças estão canalizando as suas energias? Como eu posso fazer uma escuta, né? Uma escuta que produza perguntas e não respostas, como eu publiquei esses dias, né? Como eu posso estar ao lado das crianças? Como eu posso refazer a minha docência, né? E por que uma pedagogia da pergunta para a docência? Porque se eu também não for um sujeito curioso, eu também não vou abrir espaço para pergunta com as crianças, né? Verdade. E uma outra coisa que eu acho que o Freire traz nessa obra, né, Flávia, é a questão de que, até tu já falasse sucintamente sobre isso, que não é nós, enquanto adultos, ensinarmos as crianças a realizar perguntas elaboradas, porque isso vai partir da nossa visão, justamente desse conhecimento adultocêntrico, daquilo que nós, enquanto adultos, entendemos como perguntas bem elaboradas, mas de causar nelas, instigar nelas o espanto. Ele fala do espantar-se, né? Isso. E eu acho que... Pode falar. A Juliana entrou aí agora, mandou uma caretinha de apaixonado. Ju, minha eterna coordenadora pedagógica, foi minha primeira chefe, né, quando eu comecei a trabalhar na educação infantil lá no SESC. E eu sou fã do Sesquinho de Santo Ângelo, para quem quiser seguir as redes sociais do SESC de Santo Ângelo. Nessa mesma lógica da investigação da torneira da Lavínia, que eu tenho dividido essas investigações com a Juliana, as crianças na escola fizeram um projeto de investigação sobre equilíbrio. Nas andanças delas pela cidade, as professoras começaram a ver que era recorrente a investigação delas no teste do equilíbrio, nas muretas, nos bancos, onde elas subiam. Ao invés das professoras ficarem dizendo, né, desce daí que tu vai se machucar, elas usaram essa energia das crianças, esse movimento de pergunta que elas estavam fazendo com o corpo, para poder pensar na movimentação do currículo da escola, que gerou e ainda continua gerando investigações sobre equilíbrio com as crianças, fantásticas, né? Então eu acho que poder olhar para o cotidiano mesmo, para o que está acontecendo ali naquele dia a dia, para poder pensar como a gente pode movimentar essas perguntas no currículo, né? Um beijo, Ju. Flávia, está acabando o nosso tempo, tá? Uhum. Vou até me despedir de ti antes que a live caia. Queria te agradecer novamente, né, pela tua disponibilidade. Tu trouxesse com certeza grandes reflexões para todos nós, né? Muitas inquietações, como tu disseste, que é o que tu viesse, né, trazer para a gente. E obrigada mesmo mais uma vez. Espero que a gente continue tendo contato e podendo compartilhar essas problematizações, esse nosso movimento de querer cada vez mais que os educadores sejam educadores que pensem em perguntas e não em respostas prontas, né? Isso, e que entendam que essas perguntas também são provisórias e que as respostas dessas perguntas também vão ser provisórias, porque o conhecimento é provisório, né? É para um tempo do aqui e agora, que é o tempo da criança, não é um tempo do futuro distante, né? E longe do cotidiano das crianças. Então eu agradeço o convite, né? Agradeço a escuta das pessoas que estiveram conosco eu encerrei hoje uma série de publicações sobre a pedagogia da escuta e agora eu vou começar uma sobre a pedagogia da pergunta no meu perfil, né? Então esse é o meu objetivo a partir de agora, né? Movimentar postagens sobre a pedagogia da pergunta para continuar esse diálogo. Então, muito obrigada, Jerusa. Muito obrigada, Jaqueline, também pela indicação. Um beijo para vocês, né? E continuamos, então, nos perguntando e nos questionando
sobre esse movimento de fazer a docência na educação infantil pela via da pergunta e das curiosidades, não só das crianças, mas dos docentes também. Porque nós também temos muitas perguntas que nos movimentam enquanto sujeitos para poder buscar, para poder ler, para poder pensar, né? E eu acho que a pandemia também trouxe isso de bom, que a gente pode se conectar com outras pessoas, né? Quem sabe um dia eu não vá até Brusque fazer um encontro, né? Porque Brusque fica do ladinho do Rio do Sul, e eu não te contei, mas meu esposo mora em Rio do Sul, né? Então eu tô sempre nessa ponte aérea, Erechim, Rio do Sul, né? Então de Rio do Sul para Brusque é um pulinho, né? Então, quem sabe futuramente a gente também pode conversar e se conhecer pessoalmente, né? Depois que essa pandemia passar. Tá bom? A gente vai adorar, pode ter certeza. Muito, muito, porque nada como o presencial, né? A gente vem se beneficiando muito das telas, mas nada como o presencial e a gente poder se abraçar e se ver de pertinho, né? Não, com certeza. Pessoal, eu sempre falo da próxima live, então, né, no final. A semana que vem, a nossa live será já no início da semana, na terça-feira, dia 1º do 12, às 20 horas. Vai ser a importância da música na primeira infância, com a professora Bebel Nicioli, do Rio de Janeiro. Bebel é uma musicista, é professora, formadora. Então, quem gosta desse tema e quer se aprofundar, né, sobre a música na primeira infância, não perca. Terça-feira, às 20 horas, aqui no Protagonizar. Muito necessário. Mais uma vez, muito necessário, né? Mais uma vez, muito obrigada a Flávia, a todos que nos acompanharam. Dizer que essa live foi, então, como eu falei no início, de certa forma, uma homenagem para nossa querida professora Alessandra Eckert, que de onde ela estiver, eu tenho certeza que ela vai continuar irradiando a sua luz. Que a gente possa cada vez mais continuar a nossa busca por uma educação de qualidade para todos nós que estamos na educação e principalmente para as nossas crianças, né? Beijo grande. Obrigada, Flávia. Tchauzinho. Beijo, pessoal. Acompanhem que eu vou colocar nas indicações os livros que a Flávia trouxe pra gente, tá bom? Beijo, pessoal. Tchau. Tchau. Vai ficar salvo no IGTV, tá?